Eu acho que a missão deste Governo é complexa e difícil. Porque, ao mesmo tempo, consolidar as contas públicas, reformar o Estado e pôr a economia a crescer sem endividamento é uma tarefa muito complicada. E, por outro lado, o acordo que foi estabelecido, o acordo de resgate que foi estabelecido, não serviu para criar emprego, nem servia para pôr a economia a crescer, mas sim para resolver um problema de insolvência da República. No ritmo das insolvências, toda a gente fala no problema do desemprego. Mas o que provoca o desemprego é o ritmo das insolvências e das falências. Toda a gente fala da situação dramática que vivem os desempregados. Mas pouca gente fala das situações dramáticas que resultam das insolvências, nomeadamente do problema dos empresários que não têm sequer um regime de proteção social, num momento como este, lhes possa valer e proteger. A alavancagem da economia nacional está a provocar as falências. E porquê? Porque 85% do financiamento das empresas estava baseado no crédito bancário. Aquilo que se fez relativamente ao sistema financeiro está a provocar estas falências desta forma acelerada. Porque não há alternativas a este modelo de financiamento. O capital de risco não existe, o segundo mercado nunca funcionou, as políticas públicas de recapitalização das empresas ainda não foram implementadas e, portanto, a situação vive do financiamento do banco e, como o processo de desalavancagem financeira foi muito exigente, conduz a esta situação. Este é um dado objetivo. O outro, que é subjetivo, que está a correr mal. Eu cada vez me convenço mais, pessoalmente, que a equipa do Ministério das Finanças e o professor António Borges estão convencidos que o ajustamento da economia portuguesa ainda não é suficiente. Precisam de limpar ainda mais o tecido empresarial. E eu acho que estão errados. Porque aquilo que estamos a assistir, e que eles não estão a dar conta disso, aquilo que eles estão a assistir é que este processo de ajustamento já está a entrar, já ultrapassou a fase de distribuição criativa e já está a entrar no núcleo duro e competitivo da economia portuguesa, que anda à volta de 50 mil empresas, entre aquelas que se exportam e algumas vocacionadas para o mercado interno, mas altamente competitivas. Também essas já estão a ser tocadas por esta situação. Eles não repararam nisso. Ou ainda não acreditam nisso. Mas da mesma forma como o movimento associativo empresarial, aqui há cerca de 6 ou 7 meses, dizia que havia um crédito de creche na economia portuguesa e no sistema financeiro, e também não acreditavam, eu estou plenamente convencido que também vão chegar à conclusão que o ajustamento estrutural que está a ser feito está a ser extremamente violento e que devia parar. Ficamos com essa necessidade de divulgar um pouco aquilo que são as práticas em termos de recuperação de empresas, aquilo que são os instrumentos legais que existem para recuperar empresas. Muitas vezes contactam-nos clientes, empresas devedoras, que não sabem como regularizar a sua situação, que não sabem que existem instrumentos legais que possibilitam essa regularização e que, no fundo, apenas precisam de um pequeno empurrão ou uma pequena orientação para encontrar a melhor forma de conseguirem fazer face a uma situação económica que sabemos que é difícil e, ao mesmo tempo, cumprir com as suas obrigações fiscais e contributivas. Nós temos muitos empresários que entram em situação criminal por mero desconhecimento. Nós temos cada vez conseguido melhores resultados em termos de cobrança, mas isto não quer dizer que tenha sido à custa de, perdoem uma expressão, de espremer ou de liquidar empresas. Tem sido essencialmente à custa de um maior número de acordos, de uma maior flexibilização das formas de pagamento à segurança social e, portanto, vai de acordo com e adapta-se às possibilidades de liquidação e de liquidez e tesouraria das empresas. Portanto, temos tido maiores resultados, mas sempre na tónica correta, que é através de um diálogo e através de celebração de acordos com as empresas. Qual foi a finalidade, e eu começo por aqui, qual foi a finalidade deste debate mais curto? É que, efetivamente, não saímos todos daqui com as mãos vazias. Porque senão, se tivéssemos aqui 500 pessoas, o senhor conhece a questão, todos nós concordávamos consigo e ficava tudo na mesma. Não é fácil ser empresário. Não é fácil ser empresário com a carga fiscal que existe neste momento. Não é fácil ser empresário com a estrutura pesada jurídica, com a estrutura pesada burocrática.
Não é fácil. E, portanto, nós precisamos dos empresários, o país precisa dos empresários, o país precisa de empresas, o país não se pode permitir a perder empresas e o país deve lutar por essas mesmas empresas. Agora, há uma coisa que não nos podemos demitir. É que também não é o Estado que tem que vir defender-nos. Tem é que não nos vir criar problemas. Mas não é o Estado. Somos nós. E que não se diga que nós não temos possibilidade de o fazer. Mas o que é que eu posso fazer contra o que está estatuído? Podemos sim. Onde o meu quintal acaba, termina o vosso. E se todos nós trabalharmos em parceria, se todos nós lutarmos no mesmo sentido, isso efetivamente é uma alteração. Portanto, nós não temos que estar à espera de um Estado de Previdência, porque não existe. E, portanto, temos que ter o apoio que o Estado nos está a dar. E vou-vos dizer que sempre a WBP conseguiu encontrar esse apoio para o poder prestar às entidades, às suas clientes. E, efetivamente, o Estado sempre dialogou connosco. Apostamos, somos o tal parceiro que a empresa carece. E estamos ao lado da empresa a trabalhar com ela. É assim que a World Business Partners, tal como o nome indica, Partners, se posiciona em termos de ser o parceiro da empresa. Não estamos a oferecer serviços, estamos a oferecer resultados, que é a parceria entre empresas, que podem ser complementares ou subsidiárias, é a parceria entre aquilo que cria massa financeira, que cria músculo financeiro, que cria músculo operacional, que cria músculo técnico, porque, se calhar, uma empresa, duas empresas não são viáveis, mas a soma dessas empresas pode ser viável. E é isso uma das nossas interferências. O World Business Partners, exatamente, entra procurando compatibilizar interesses, associá-los e associá-los de uma forma tecnicamente especializada. Porque, certamente, compreenderão que nem são os órgãos de Estado que estão aptos para fazer essa simbiose. Mesmo o próprio IAPMEI, com toda a proatividade que tem e que o Dr. Manuel Alexandre referiu, e bem, de viabilização de reuniões, de agilização dessas reuniões, bom, tudo bem, mas isso fará quando já tiver sido feito um trabalho de preparação, um trabalho anterior, um trabalho em que as várias empresas ou as várias soluções foram encontradas para viabilizar essas mesmas empresas. Tive a oportunidade de ouvir um conjunto de intervenções que, de facto, era bom que aqueles que nos governam ouvissem mais vezes aquilo que nestas reuniões de trabalho aqui é dito. E, meu querido amigo António, não me compromete, porque cada vez mais nós temos que ser incómodos, cada vez mais nós temos que ser exigentes, cada vez mais nós temos que dizer o que está mal, porque não nos esqueçamos que o tecido empresarial português é composto por micro e pequenas empresas, temos 700 empresas grandes, o resto são micro e pequenas empresas que empregam até 10 trabalhadores, com todo o conjunto de problemas que aqui e no dia-a-dia da vossa realidade, e todos aqueles que aqui não estão, sofremos na pele este funcionamento do Estado simplex que existe em algumas coisas, não existe noutras, mas não podemos desistir, não podemos baixar os braços. Que o problema deste país é crédito às nossas empresas, é financiamento à economia. E depois o setor público empresarial alargado não está pagador, está pedinte. E por alguma razão o crédito às empresas, às administrações públicas, lato sensu, de dezembro de 2011 a março de 2012 subiu 27%. Às empresas não financeiras reduziu 1,7% e dentro das PMEs a redução ainda foi maior. Hoje, uma PME, independentemente dos rácios que tem, independentemente de não resistir incumprimentos, não consegue, como sabemos, crédito. E é este Estado que nos governa, é este Estado que nos regula, que tem que perceber que não foram as empresas que provocaram a crise,
mas é através das empresas que vamos sair da crise. E cada dia desaparecem empresas. 47% é o número que cresceu as falências, as insolvências, este ano, comparativamente com o igual período do ano passado. O ano passado já tínhamos tido um enorme número de falências. E depois, surpreendentemente, alguns surpreendem-se com o crescimento do desemprego. Pois se as empresas desaparecem, como é que o desemprego não vai crescer? Então temos que recapitalizar as empresas, da mesma maneira que vamos recapitalizar os bancos. Tem que existir um fundo próprio para a recapitalização das empresas. Obviamente falo de empresas viáveis, não falo de atirar dinheiro para os problemas. Mas empresas exportadoras, empresas nacionais, que mesmo não tenham um volume de exportação, mas são empresas que têm um mercado nacional que as faz viver. Empresas viáveis têm que ser salvas. Não baixemos os braços, não vamos desistir. Sozinhos não o faremos, necessitamos da União Europeia coesa. Sozinhos, individualmente, enquanto empresários, também teremos acrescidas dificuldades. Convém olhar para o nosso adversário e transformá-lo em parceiro de negócio e sermos associativos. Faço aqui um apelo ao associativismo, porque se não nos agregarmos, se não nos unirmos, garanto-vos que os tempos vindouros serão muito mais difíceis. Há aqui fatores endógenos de gestão pública que estão ao nosso alcance. Não é preciso ir à globalização nem aos problemas de sermos competitivos com os países emergentes. Há condições internas de gestão pública que têm que ser alteradas. E se formos ver, empresas públicas estão a ficar com todo o dinheiro da banca e as PME são empurradas para a insolvência. O crédito concedido ao setor público a subir, eu deixo depois aqui para quem quiser podermos enviar, e o crédito ao setor privado. E depois, dentro disto, a descida vertiginosa do crédito às PMEs e a subida às grandes empresas, nomeadamente as empresas públicas. Se ainda por cima isto fosse o resultado de uma análise de acudir à rentabilidade desse setor empresarial do Estado, teria alguma justificação. Mas não. O endividamento subiu do primeiro trimestre de 2011 para o primeiro trimestre de 2012 4,1%, já vai nos 30 mil milhões de euros. Uma questão central que nós pensamos em termos de ótica do Ministério da Economia, e parece-me que será uma ótica consensual, a possibilidade das empresas tentarem encontrar uma solução para os seus problemas num quadro negocial depende, no essencial, depende basicamente do momento em que as empresas, por um lado, tomam consciência das suas dificuldades e, por outro lado, da decisão de, nesse mesmo momento, encetarem um processo negocial com os seus principais parceiros de negócio. E, portanto, este é o nó górdio com o qual nós nos confrontamos. É todos nós, entidades públicas, privadas e empresas, criar um ambiente favorável para que as empresas venham discutir com os seus credores os seus problemas quando a situação não é ainda excessivamente grave.